Perceberam? Voltamos ao cenário da cozinha. Meu pai colocou uma lâmpada aqui e, apesar de que ainda tá fazendo muita sombra, ficou um pouco mais iluminado, né? Deixa eu ver se melhora um pouco a minha situation. Chip. Não, né? Mas resumindo, vamos lá, né? O vídeo é livros que eu vou ler até eu ir embora. E, basicamente, né, eu tô lendo Se Você Pudesse Ver o Sol, da Emily Young. Sei que ela lançou livro novo, mas não vou ter condições de comprar agora. E eu tô na página 131 e o livro tem 300 e tarará. Então, tô quase na metade. E o que que acontece? É a história da Alice, ou então da Alice, né? E ela estuda nesse colégio interno na China e ela é pobre, né? E os pais dela falam pra ela, olha, esse é o seu último semestre, seu último ano lá, a gente não vai poder manter você estudando lá porque é muito caro. E é isso, né? Aí ela tem noção disso e ela começa a desenvolver um projeto para ganhar dinheiro. E esse projeto consiste em descobrir segredos, né? Que as pessoas compartilham com ela. Por exemplo, ela descobriu que tem a habilidade de ficar invisível, né? O que eu percebo aqui, na verdade, essa questão dela com a invisibilidade, na verdade, é uma questão dela com a ansiedade, né? E ela fica invisível, de fato, quando ela tá nesse estágio onde ela fica meio que preocupada, vamos dizer assim, e ela fica invisível. E nisso, ela e o Henry, que é o menino que, tipo, é um pouco enemies to lovers, porque, né, eu tô percebendo isso, que eles estão se aproximando. Por conta disso, ele desenvolve um aplicativo. Ela chega com ele e fala: olha, é o seguinte, tá acontecendo isso comigo. E eu quero que você desenvolva um aplicativo para as pessoas mandarem, né, os pedidos de descoberta de segredos, né, que elas têm. E eu vou aproveitar que eu consigo ficar invisível e eu vou lá descobrir. O que é bem legal, na verdade. Tirando, né, a questão de ficar invisível, mas é bem legal, na verdade. E ele, tá bom. Ele embarca nessa, ela mostra pra ele, né, que ela realmente consegue. E ele, tá bom, eu vou desenvolver, eu vou chegar contigo quando estiver pronto. Aí deixa que a gente se acerta assim. Aí ele faz, né? E ela recebe o primeiro pedido que calha de ser. Como são pedidos anônimos, né? Ela não sabe quem pediu. Mas existe todo um acordo, como é que é o confidentiality deal, que é aquele acordo, né? Que as celebridades dizem que as celebridades mandam as pessoas com que elas se envolvem a assinar, né? Então, é um acordo de confidencialidade, onde a pessoa, tipo, não revela sua identidade, mas conta, né, a situação, e a pessoa também, que tá recebendo, no caso, a Alice, também, né, tem toda essa questão. Tipo, ela não sabe quem é, mas ela sabe que ela vai ter que resolver um problema lá. Ela, tipo, tem ideia de quem sejam as pessoas, porque as pessoas vão mandar as histórias assim. Ah, meu pai, fulano de tal. Eu quero que você descubra se ele tá traindo a minha mãe, que foi a história, a primeira história que ela foi descobrir os segredos, né? Calhou dela acabar descobrindo de que era a colega de quarto dela, a Chloe. E acaba que até no final disso, a Chloe, triste, né? Porque descobriu que o pai realmente traía a mãe dela. Ela até ajuda, né? Ela sabe acaba descobrindo, né? Que a Alice acaba contando, ela não consegue segurar a língua nos dentes. E a Chloe acaba descobrindo, né, que ela tem esse poder aí de ser invisível, vamos dizer assim. E ela ajuda a Alice numa certa situação aqui. E eles vão, tipo, falando dela e do Henry, né? Eles meio que estão se conhecendo e tal, e se entendendo melhor, porque até numa discussão aqui que ela fala, mas você não me odeia? Tipo, aí ele fala, não, tá doida, onde que eu vou te odiar, sabe? Tipo, pra quê? Qual é o sentido de te odiar? Então ela percebe assim que as coisas não são tão. Mas eu entendo assim, em parte, ela achar. Porque quando a gente é adolescente, né, a gente pensa que realmente as coisas assim são meio preto no branco, de que se a nossa colega não fala mais com a gente, é o fim do mundo. Que a gente. Né, esses negócios assim. Vou, vou aproveitar que eu fiz o café e vou tomar, né? Aí é bem legal por isso, né? Porque até eu fico assim, ai, mas meu Deus do céu, menina, larga de negócio, de preocupação, assim. Aí eu lembro, ai, mas ela é adolescente, né? Tipo. Eu vou ter que me lacrar agora, porque eu lembrei que a menina é adolescente, né? Ela tem, sei lá,
15, 16 anos. Eu já tenho 30, né? Então, assim, por favor, né? É igual a gente tem esse negócio, né, de dizer que, o menino lá do Apoiador no Campo de Centeio, o Holden, ele é chato e tal, não sei o quê, mas ele é um aborrecente, gente. Pra mim, ele é a definição mesmo de um aborrecentezinho. E assim, tá tudo bem. Tá tudo bem ser aborrecente, né, e ser chato, porque eu acho que pode, né? Literalmente é época pra você ser aborrecente chato. No que não pode é uma tonhona de 30 anos, né, ficar com atitude de adolescente, né, sendo aborrecente. Aí é feio, mó feião. Vamos tá cortando, né? E basicamente é isso, por enquanto, né? O último segredo, vamos dizer assim, que eles tiveram que resolver envolve um compartilhamento ilegal de imagens de adolescentes, né? E um dos colegas dele tinha os nudes que a namorada dele tinha enviado pra ele, e ele ficava ameaçando: olha, se você não ficar quieta, não parar de chatice, essas coisas tudo, eu vou soltar tudo. Aí a menina entra em contato com ele, com a Alice, no caso, a Alice, e fala assim: olha, tá acontecendo isso, e é o fulano, você tem que entrar no telefone dele e apagar tudo, tipo, apagar até da lixeira. Aí a Alice vai lá e ela faz até pior, no sentido de que ela apaga as fotos, apaga da lixeira, e ela descobre um vídeo dele, né, numa situação um pouco constrangedora, vamos dizer assim, e ela envia, como se fosse ele enviando pro professor, e o professor abre o e-mail, né, falando que era teste, não sei o que, né, alguma coisa assim do fulano, e ela vai, descobre, ele abre e todo mundo vê o menino numa situação um pouco constrangedora numa festa. E basicamente é isso, todo mundo vê, ninguém entende o que aconteceu, mas é isso aí. Mas a moça paga um bom dinheiro, e é esse o motivo pelo qual ela tá fazendo isso, que é porque ela quer juntar bastante dinheiro pra ela se manter na escola, pelo menos até o final, né, dos anos aí de graduação dela. Então é basicamente isso por enquanto, e tá bem divertido. Além disso, também tô lendo O Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Não tá avançando muito, gente, pra ser bem honesta, eu tô achando um pouco chato, mas, né, eu vou continuar, porque não tá tão assim ao ponto de desistir. Mas, assim, é ele relembrando a vizinhança dele, a infância dele e tal, o primeiro amor dele, que é a Gilberte. E, assim, ainda tá assim, tá bom, fofoca de gente rica. Então, não sei, sabe? Mas é isso, né? Vamos continuando. Pelo menos o primeiro livro eu tenho que acabar, né? Pro meu desafio. Eu falo isso sendo que eu já desisti da leitura de livros desse meu projeto dos 30 livros até os 30, né? E... que mais? Vou mostrar primeiro os livros físicos e depois eu mostro os do Kindle, né? Comecei a ler Middlemarch também, da George Eliot, na leitura da Sabrina, do Sabrina Talks. A gente é da mesma cidade, então eu queria ler esse livro, já tinha aqui em casa, e eu aproveitei. E o cronograma tá previsto pra gente ler em 2 meses, mas eu vou ter que ler mais rápido um pouco, porque eu quero acabar antes de eu ir. Então, é isso. Meia hora pra conseguir gravar um vídeo, meu Deus do céu. E é isso, vai ficar sombra, gente. Tá, resumindo. E eu comecei agora, já fiz as marcações, pelo menos pra metade da leitura, porque eu tô em situação de pobreza miserável que nós estamos, Paulo. Então, o que que eu faço? Eu pego esses meus post-itzinhos que são transparentes, assim, tipo esse aqui, aí eu corto eles, assim, de saúde, né? Pra não gastar dos meus post-it mesmo, desses normalzinho, né, que a gente compra na Shopee. E basicamente é isso. Comecei agora, né, o livro, menos mal que vem com marcadorzinho. E o pessoal tava comentando no grupo, né, da leitura coletiva da Sabrina, que a questão da tradução tá um pouco difícil, né, para algumas delas se adaptarem, algumas das meninas se adaptarem, porque elas até comentaram: nossa, eu comprei a da editora que fez uma edição por financiamento coletivo, né, e acharam a tradução um pouco não muito fluida, enquanto que a gente que tá lendo da Martin Claret, a gente tá falando, tipo, não tá tendo esse tipo de problema, na verdade, eu achei até bem fluido no começo. E resumindo, é basicamente isso. E deixei dividido logo, vou ver se eu dou uma lida a mais agora. E é isso. Por enquanto tá bem
bem começo de livro, assim, a gente ainda não avançou muito na história. E é isso, mas a Prota, o pessoal tava falando, nossa, eu espero que ela melhore, né? Porque ela é tão sem graça, tão chata. É tipo, é uma preocupação válida, gente, porque, poxa, né? Imagina, são 800 páginas de uma menina chata, né? Fazer o quê, né? Eu não comecei direito, vamos dizer assim. Eu li algumas linhas da primeira página do meu Idiota, do meu Dostozinho. E é do meu projeto dos 30, né? Então, basicamente é isso. Eu literalmente tô na primeira página. Na primeira página, não, eu li mais. Eu vou recomeçar porque só tem 2 páginas lidas. Tipo, então, não tem problema. Basicamente, o príncipe tá chegando no. Príncipe Mishkin, né? Eu acho. Ele tá chegando de trem. E é isso. O que mais? No Kindle, eu tô lendo Longe deste Insensato Mundo, do Thomas Hardy. E eu até comentei que nossa, para um livro de Thomas Hardy, até que a gente tá tendo um pouco de felicidade, né? Mesmo não sendo um casal assim tipo assim, eles não ficam juntos logo no começo, mas tipo assim, não tá tendo tanta tristeza quanto foi com Tese e quanto foi com Judas, né? Que eu já li os dois dele. Então, eu fiquei assim, nossa, né? Que situação. Felicidade em Thomas Hardy. Será que eu tô lendo certo? Será assim, né? Ele não quis fazer algo diferente, tentar uma outra proposta, né? E o Tenda dos Milagres, que Jesus meu Cristo, sério, eu gosto muito de Jorge Amado, mas esse tá sendo assim um parto pra sair a leitura desse livro, porque eu não sei, gente, sério, tem horas em que eu leio, tá, beleza, mas assim, não tá me interessando, mas eu vou continuar porque eu fiquei interessada de fato pela história. Pela sinopse, né, da história do protagonista, que até esqueci o nome dele agora, mas já já aparece aqui. Pedro Arcanjo? É. Aí, resumindo, eu fiquei assim, nossa, que situação. Porque eu tinha comentado pra vocês, né, que eu amo Jorge Amado e quando eu fui pra Bahia, né, que eu fui pra casa dele, tem um vlog aqui, e eu fico assim, cara, eu amo tudo que esse homem escreve, ainda não encontrei nada que eu desgostasse. Eu acho que a leitura que eu menos apreciei dele foi A Morte de Quincas Berro d'Água. Mas assim, até agora, mas Teresa Batista Cansada de Guerra foi um limite pra mim. Eu pensei, Jorge, pelo amor de Deus, para de fazer essas mulheres sofrer, não aguento mais mulher sofrida. Não pode mais esse negócio de mulher sofrida toda hora, um sofrimento, um sofrimento. Tipo, eu sei que, né, infelizmente a vida é assim. Mas, poxa, né, toda hora. Aquele meme do queremos gays trambiqueiras, gays empinando moto, né? Queremos gay, chega de gay sofrida. A gente quer mulher trambiqueira, mulher empinando moto, chega de mulher sofrida. E é isso, assim, sabe? Mas é isso. Vamos lendo, né? E conseguir, vamos tentar, né? Que eu acabe até eu ir embora. E livros que eu vou tentar dar uma priorizada essa semana vai ser o Se Você Pudesse Ver o Sol, porque ele é curtinho, então vou tentar acabar. E o Thomas Hardy, porque fui fazer propaganda desse livro e acabou que arranjei uma leitura coletiva sem querer. Então é isso. Então, vamos lendo, né? É legal quando isso acontece, né? Sem que a gente tenha combinado. Literalmente, eu comentei desse livro pra uma pessoa, e a pessoa começou a ler, e a pessoa até passou de mim, eu pedi pra pessoa me esperar pra gente, né, comentar juntos. Aí são os livros que eu vou tentar dar prioridade essa semana pra acabar logo, né, que eu digo. Então é isso. E essa semana tem outras coisas que eu preciso dar conta. Aí, mas né, fazer o quê, né? Inventei de querer estudar fora e agora tenho que lidar com o rojão. Vejo vocês nos próximos vídeos e, né, curtam o vídeo desse canal. A gente começar a fazer minha propaganda aqui também, porque, né, é isso, a gente tem que ganhar dinheiro de algum ponto. Como vocês sabem, eu tô no meu processo para estudar fora do Brasil, para sair, no caso do Brasil, né, porque eu já passei, eu fui aprovada no mestrado, e eu tô fazendo teleatendimentos, né, numa plataforma de telemedicina aqui no Brasil, que é a Telemorse. Eu vou deixar aqui o meu bannerzinho para vocês verem na tela. Aí,
O link tá aqui embaixo da minha agenda, então vocês podem estar agendando comigo, tá? Pra, né, ter os atendimentos aí. Então, é isso. Acho que é basicamente isso. E vamos lá, né, ajudar a amiga aqui a não passar fome em outro continente, né, gente? Até uma brincadeira que eu comento com as meninas da seleção do mestrado também, que tendo dinheiro para um croissant e um café, eu acho que, né, a gente já vai mitigando a fome, né? Mas a insegurança alimentar, né, vindo aí. Aí é isso. Vou ficando por aqui e, né, vejo vocês nos próximos vídeos. Também tô tentando outras coisas com trabalho também, então tá tudo certo, né? Não se preocupem, mas, né, vamos lá, vamos me ajudar a pagar minhas contas antes de eu ir, né? Que ninguém tem obrigação. Mas, precisando de atendimentos, quer ser meu paciente, meu querido? Minha querida, meu querido, né? E bom domingo pra vocês. E eu vou tentar acertar minha vida, porque hoje, né, como... Não sei se eu comentei, provavelmente não, mas, né, começou tudo errado. Já tive uma noite insone. E... Ai, ai, né? Quando eu começo assim a dar errado, eu fico, oh meu Deus, mas não vai ganhar de mim, porque eu tenho que prestar, né? Essa semana eu não posso desregular nada, então assim, é isso. Infelizmente, vamos estar cancelando a insônia nesse momento, né? Ela falou, eu falei, amiga, por favor, né? 30 anos, a gente não pode mais, né? Se dar essa permissão aí. Então, assim, vamos, né? E é isso aí, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Não sei se é na quarta ou em outro dia. Porque às vezes pode ser que eu poste aleatoriamente num dia que não seja quarta-feira, antes da quarta, no caso. E vejo vocês nas minhas redes sociais. Não se esqueçam de me seguir no TikTok, no Instagram, que eu estou fazendo, né? A minha saga de vídeos para estudar na França. Tem o meu sebo também, o Camille in Paris, que eu também deixo aqui na descrição para vocês. E é isso, né? Eu vou postar mais livros provavelmente amanhã ou segunda-feira. Dos que eu tenho aqui em casa que ainda estão faltando serem postados. E basicamente é isso. Quem comprar livro e for receber, assim, por favor, poste um story e me marque, tá? Pra eu compartilhar lá pro pessoal, né? Saber que eu realmente entrego o livro, né? E é isso, né? Porque tem gente que a gente nunca sabe, né? A gente às vezes compra uma coisa e nunca chega. Mas, né, pra dar confiança, né? Pro pessoal. E é isso. Bom domingo para vocês, bom resto de final de semana, né? E vamos que vamos, né? Julho aí na metade, né? Quase, basicamente. E é isso.